Olá e bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar numa coreografia fascinante que acontece dentro do seu corpo, sabia? Neste exato momento. É uma dança silenciosa, super precisa, a dança dos hormônios. Vamos descobrir como o cérebro funciona como um verdadeiro maestro, regendo todo o sistema reprodutor. É basicamente uma conversa química que define muito de quem a gente é. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como é que uma estrutura tão pequena, lá no centro da sua cabeça, consegue comandar órgãos que estão tão distantes e são tão importantes? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder juntas agora. E para isso, nosso roteiro é bem simples. Primeiro, a gente vai ver o eixo do controle, depois os hormônios-chave, vamos entender a cascata de sinais, como o feedback mantém tudo nos eixos e, por fim, por que esse equilíbrio todo é tão importante. Vamos nessa? Bom, tudo começa lá em cima, no cérebro. É aqui, no que a gente chama de eixo de controle, que fica o verdadeiro centro de comando que dá o pontapé inicial para essa operação toda. Bem no miolinho do cérebro, a gente tem dois carinhas minúsculos, mas com um poder, olha, imenso: o hipotálamo e a hipófise. Pensa que o hipotálamo é tipo o CEO, sabe? Aquele que define a estratégia. E a hipófise é a gerente sênior, que executa as ordens. Eles são o topo da cadeia de comando. Certo, então já temos os chefes. Mas como é que as ordens deles chegam lá na ponta? É aí que entram os mensageiros químicos, os hormônios. São eles que pegam a estrada, ou melhor, a corrente sanguínea, para entregar as instruções do cérebro. E o primeiro mensageiro dessa história é o GNRH. Pensa nele como se fosse um e-mail urgente de altíssima prioridade, que o CEO, o hipotálamo, manda para a gerente, a hipófise. A mensagem é super clara: sinal verde, podem começar os trabalhos. Assim que recebe esse e-mail, a hipófise responde liberando outros dois mensageiros, o LH e o FSH. Agora a mensagem saiu do cérebro e caiu direto na corrente sanguínea. Eles são tipos entregadores, com uma missão bem específica: levar as ordens até as gônadas. E aí, finalmente, quando o LH e o FSH chegam ao seu destino, a ordem é entregue. Nas mulheres, os ovários começam a produzir estrogênio. Nos homens, os testículos produzem testosterona. São esses hormônios que, de fato, fazem o trabalho pesado, regulando tudo, desde o ciclo menstrual até a produção de espermatozoides. Ok, já conhecemos todos os jogadores, certo? Agora vamos ver o jogo acontecendo em tempo real. É uma cascata de sinais, tudo perfeitamente sincronizado. E o fluxo é basicamente esse, uma reação em cadeia com 3 passos. Primeiro, o hipotálamo solta o GNRH. Segundo, a hipófise responde mandando LH e FSH pela corrente sanguínea. E terceiro, as gônadas recebem a mensagem e começam a produzir os hormônios sexuais. É simples, rápido e, nossa, incrivelmente eficiente. Mas espera aí, como é que o corpo sabe a hora de parar? O que impede o sistema de ficar produzindo hormônios sem parar, loucamente? A resposta para isso é um dos mecanismos mais geniais da biologia: o tal do feedback. A melhor forma de imaginar isso é pensar num termostato, igual do ar-condicionado. O cérebro define a temperatura ideal, ou seja, o nível de hormônios que ele quer, aí o corpo começa a produzir calor, que são os hormônios, e quando a quantidade de hormônios no sangue chega no nível certo, o próprio calor avisa o sistema que já tá bom e ele desliga. Simples assim. É um ciclo de autorregulação que não para nunca. Os níveis de hormônios estão baixos, o cérebro pisa no acelerador. Os níveis estão muito altos, o cérebro pisa no freio. É uma dança constante de acelera e desacelera para manter tudo em perfeito equilíbrio o tempo todo. Tá, mas por que o corpo tem todo esse trabalho? Porque esse equilíbrio é tão, mas tão vital? A resposta, você vai ver, vai muito além da simples reprodução. É esse equilíbrio super fino que dá início à puberdade, que regula os ciclos menstruais, que mantém a fertilidade e a produção de espermatozoides. Mas não para por aí. Ele influencia até o nosso humor e o nosso metabolismo. É um sistema que está literalmente no centro do nosso bem-estar. No final das contas, tudo se resume a isso. A nossa saúde depende da harmonia perfeita dessa dança hormonal. Cada sinal, cada pausa, cada passo. Tudo precisa estar sincronizado para que a coreografia da vida funcione do jeito que tem que ser. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? O que acontece quando essa dança tão delicada sai do ritmo? Quando a comunicação entre os maestros e os dançarinos falha? As consequências disso nos lembram o quão frágil e, ao mesmo tempo, o quão genial é a nossa biologia.